Boa tarde, pessoal. Boa tarde, aluna. Boa tarde a todos. Vamos aguardar só mais um instantinho, tá bom? Para a gente dar início à nossa aula de hoje, ok? Olha aí o recadinho do professor Eduardo. Próximos aulões serão aí Pocinhos, né, aqui na minha cidade, e Soledade, não foi isso? Então, já deixei anotado aí. Aulas presenciais, tá certo? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, hoje eu iria comentar sobre um simulado que teve sobre a LDB, não foi isso? Porém, eu decidi deixar o simulado para a aula da quarta-feira, que agora eu vou estar com vocês também nas quartas-feiras, tá? Então, eu deixei para responder esse simulado aí com vocês na quarta-feira, tá certo? Porque aí eu pego somente ele para a gente estar dialogando, tá bom? Tirando aí as dúvidas de vocês em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Pessoal, eu gostaria de saber se está tudo ok aí para vocês. Por favor, me deem. Vai ter aula em Soledade, tá bom? Essas aulas presenciais, pessoal, é muito importante vocês participarem. Por quê? Porque na aula presencial, ali naquele momento, você pode ali estar sanando alguma dúvida, né? E a aula presencial não tem nem comparação com a aula online, não é isso? Pessoal, tá tudo ok, né? Aí com o material. Pronto, vamos lá dar início, tá bom? Hoje eu estou trazendo aí para vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento de educação e ensino, tá bom? E os tipos de planos. Então, eu vou dar início à nossa aula. Quem for entrando vai pegando aí o fio da meada, né? A gente tem um horário que é de 4h30 e já são aí 4h40, né? Então, eu vou dar início e a gente vai, quem for entrando vai pegando o fio da meada. Então, hoje eu estou trazendo para vocês planejamento de educação e ensino e tipos de planos. Então, dentro desse contexto, planejamento de educação e ensino e tipos de planos, a gente vai ver o que é planejamento e o que são planos, tá certo? Se tem alguma diferença, se os dois são a mesma coisa, tá bom? A gente vai aí analisar sobre esses dois, essas duas nomenclaturas aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar início aqui. Porque agora eu gostaria de ouvi-los, tá? Agora é a sua vez de falar. Então, vocês receberam o material ainda há pouco, vocês devem terem. Quem abriu prestou atenção nesse slide aqui, tá? Agora é sua vez de falar. Eu tenho aí 4 perguntas para você. Não tenha vergonha de participar, pois sua participação vai ajudar no aperfeiçoamento do seu conhecimento. Por que que eu sempre falo aperfeiçoamento? Porque o que a gente está estudando, a gente já sabe, já está no nosso dia a dia enquanto professor. Todos que estão aqui já são professores, já estão em sala de aula ou ainda não estão, mas fizeram uma graduação, né, para estarem aqui. Então, tudo que a gente está vendo aqui, todos esses conteúdos que a gente está vendo, não é nada desconhecido da realidade de cada um. Então, por isso que eu falo que a gente vai aperfeiçoar o nosso conhecimento, tá bom? Então, tudo que a gente está vendo, a gente já tem o conhecimento, a gente já sabe o que é. A gente está agora só
né, moldando, só está ali aperfeiçoando o que a gente já sabe, tá bom? Que é o que a gente vai levar para a prova da gente, tá? Esse aperfeiçoamento. Então, essa participação de você, sua, ela é muito importante, porque ela vai ajudar nesse aperfeiçoamento, tá certo? Então, vamos lá. O que você entende sobre planejamento de educação e ensino? Eu gostaria de ouvir vocês agora, tá? Eu quero saber de vocês. Para vocês, quando vocês ouvem falar sobre planejamento de educação e ensino, o que é planejamento para vocês? Podem ficar à vontade, viu? Alguém pode se pronunciar, porque senão eu vou ter que usar nomes, né? Vou ter que aí colocar, citar nome de vocês. A Alana está falando que é algo mais abrangente, né? Eu gostaria de ouvi-los, ouvir a voz de vocês, porque esse diálogo aí entre a gente é bem importante, tá bom? No momento da nossa aula. E como hoje a gente só tem a nossa aula, somente a aula com a professora Joyce, então eu gostaria de ouvi-los mesmo. Não tenham medo de falar, porque a gente está aqui justamente para aperfeiçoar aquilo que a gente já sabe, tá certo? Então, se você tem esse medo de você falar, esse medo ele vai lhe atrapalhar ali no momento da sua prova, porque você vai levar esse medo para a sua prova, de algo que você já conhece, que você já sabe, mas por você não falar, você vai acabar adquirindo um determinado medo, e isso vai acarretar ali na sua prova um erro, né? Porque você pode ali... Boa tarde. Boa tarde, pode ficar à vontade. No meu ponto de vista, eu acredito que seja planejar as atividades, algo intencional, político, para direcionar as atividades que serão trabalhadas na aula, para a gente ter uma base e não chegar lá e do nada decidir o que é que vai passar. Já ter algo planejado antes. Muito bem. Tá vendo como vocês já sabem o que é? Aí, o que a nossa colega acabou de falar. O planejamento é justamente isso. Você, enquanto professor, você precisa ser orientado. Você não pode chegar ali na sua sala de aula e ministrar algo sem planejar. Você não pode levar algo ali para a sua sala de aula. Ah, mas é a questão do plano B, do plano A, plano B, plano C. Vai existir, tá certo? Na nossa realidade vai existir. Por quê? Porque o professor ele tem que ser flexível. O professor ele tem que ser flexível. Por quê? Porque nem sempre a gente vai ali chegar na nossa sala de aula e vai ali, nem todo dia a gente vai encontrar a nossa sala do jeitinho que a gente gostaria. Pode acontecer algum imprevisto, então você vai ter que partir para os segundos planos, né? Plano B, plano C e assim por diante. Então, o planejamento, ele é justamente o que a nossa colega falou, é algo que vai se concretizar para quê? Para se tornar um material físico, para que dentro desse material físico eu utilizo as minhas ideias, as minhas ações que eu vou colocar em prática, tá certo? Então, antes de eu chegar na sala de aula, eu preciso planejar, eu preciso saber o que é que eu vou ministrar hoje para os meus alunos, como é que eu vou começar, como é que eu vou terminar a minha aula hoje. Então, eu preciso desse planejamento. Então, eu vou planejar, eu vou colocar as minhas ideias em um documento, em um papel, tá certo? Então, eu preciso planejar, eu preciso passar por esse processo de planejamento, porque eu vou precisar dele. É ele quem vai me orientar na hora que eu for ministrar as minhas aulas, tá certo? Seria o caminho para as ações, uma orientação. Perfeito, Emanuela. Exatamente isso. Então, antes da gente chegar na nossa sala de aula, a gente vai pegar as nossas ideias em relação àquele dia, vou ali, hoje é segunda-feira, que aula eu vou ministrar? Então, eu vou entrar agora na semana, vai chegar aí a semana indígena, né? Então, o que é que eu vou ministrar nessa semana? Dia 19 de abril é o dia indígena, né? Então, o que é que eu vou ministrar?
Eu vou pegar ali, vou pegar minhas ideias, vou pegar ali o que eu pretendo colocar para os meus alunos, se eu vou utilizar recursos pedagógicos, se eu vou utilizar livros, se eu vou utilizar cantiga, tudo isso eu vou planejar. Vou ali estruturar esse planejamento e esse planejamento ele vai se transformar em um material físico, um material concreto, tá certo? Para que eu possa ali desenvolver tudo que eu penso em desenvolver. Uso dos documentos oficiais para basear meu planejamento. Muito, muito bem, o pessoal está participando à beça, né? Processo de reflexão, o pessoal está participando, estou gostando. Então, é justamente isso. Agora, eu quero saber aí de vocês qual a diferença entre planejamento e plano de educação, porque vai existir o planejamento e vai existir o plano, tá certo? A gente vai ver aqui na nossa aula. Eu vou ter o planejamento e eu vou ter o plano, mas eu quero saber qual é a diferença entre os dois. O que é planejamento e o que é plano? Então, podem ficar à vontade aí, viu? Na concepção de vocês, mediante tudo que a nossa colega já colocou aí para a gente, e eu abordei aqui um pouco mais, dei uma pincelada, qual é a diferença entre planejamento e plano de educação? Acho que o plano é um documento, tá certo, Jailton, o plano ele é um documento físico, né? Um documento concreto, é algo concreto. Muito bem colocado, é um documento físico, viu? Então, a diferença é essa, o planejamento é o que eu acabei de falar para vocês. Eu vou pegar as minhas ideias, eu vou reunir essas minhas ideias em relação àquela aula que eu vou colocar, é a parte reflexiva. Muito bem, eu vou, como eu falei para vocês, a gente precisa refletir em relação à nossa metodologia, tá certo? Então, o professor ele precisa ser flexível. Quando ele precisar mudar ali a metodologia dele, quando ele houver a necessidade de fazer essa mudança, ele precisa fazer, tá certo? Então, quando eu pego as minhas ideias, amanhã vai ser aula, a aula vai ser sobre a Páscoa, já passou, é só um exemplo. Eu preciso trabalhar essa semana sobre a Páscoa. Então, eu vou pegar ali as minhas ideias, vem surgindo ali na minha mente. Aqui é somente as ideias. Eu vou reunir essas ideias, né? Vou sentar. A partir do momento que eu sento e começo a desenvolver essas ideias, organizar essas ideias, tudo bem direitinho, botar ali os objetivos, colocar ali as metas, colocar as ações, as metodologias, de que forma eu vou desenvolver a determinada aula. Então, tudo isso ali vai ser processo do planejamento. Eu estou planejando. Agora, quando eu coloco tudo no papel, peguei, reuni minhas ideias, coloquei tudo no papel, eu transformei o meu planejamento no material físico, como o Jailton falou. Transformei nesse material físico e ele se tornou um plano de aula, que é justamente ele quem vai orientar, quem vai direcionar o professor dentro da sala de aula. É o nosso plano que vai dizer como você vai desenvolver a aula ali para os seus alunos, tá certo? Agora, qual é a importância, mediante tudo que a gente falou, qual a importância dos planejamentos e os planos para a nossa educação? Na visão de vocês, na concepção de vocês, qual é essa importância? Por que a gente deve ter planejamento e deve ter planos na educação? Podem ficar à vontade, viu, pessoal? A Lana está falando que é respeito ao nosso aluno e organização mesmo, já eu estou falando que é a sistematização do ensino, tá certo? Então, essa importância de se ter um plano é como a nossa colega falou lá no início, né, quando eu perguntei o que você entende. Muito bem, vai orientar aí os professores, né, para manter a organização e não se perder no processo. Exatamente, vocês estão no caminho certo. Então, quando a amiga falou sobre o planejamento de educação e ensino, né, em relação à pergunta que eu fiz, ela disse que a gente precisa ter
um plano para orientar a gente, né? Então, a nossa educação, ela vai precisar ter, sim, como é que eu vou organizar o processo de ensino-aprendizagem dentro do Brasil sem um plano, né? Como é que eu vou colocar as minhas ações ali em prática se eu não vou ter quem me orientar? Então, quem vai me orientar vai ser os nossos planos, tá certo? Nossos planos. Então, para se ter um plano, que o plano é o material físico, o plano ele vem depois do planejamento. Então, para se ter um plano, um material físico que vai orientar, né, o processo de ensino-aprendizagem, eu preciso do quê? Passar pelo processo do planejamento. Então, eu passo por esse processo do planejamento, né, que eu vou sentar ali com a minha equipe pedagógica, ou, enquanto professor, vou sentar e vou organizar o meu plano, né, vou desenvolver meu planejamento e organizar o meu plano. Então, eu vou sentar e organizar, vou planejar, vou ver o que é que eu vou desenvolver enquanto ensino-aprendizagem para as nossas crianças e adolescentes, né? Então, eu preciso desse planejamento, eu preciso desse plano que é para me orientar, para dizer de que forma vai ser desenvolvido o processo de ensino-aprendizagem. Já que o foco é a aprendizagem, uma educação de qualidade, então eu preciso desenvolver essa aprendizagem de forma planejada. Eu preciso planejar de que forma eu vou desenvolver essa aprendizagem no meu aluno, tá bom? Por isso que ele é muito importante. Não se pode, de maneira alguma, desenvolver algo sem um plano, sem planejar, dentro da educação, tá? Então, diante destas perguntas, qual sua dificuldade sobre esse assunto? Eu vi que alguém aí colocou logo no início da aula que tem uma determinada dificuldade sobre esse assunto. Então, a hora de vocês falarem agora. Qual sua dificuldade sobre esse assunto? Se não tem dificuldade também, não tem problema, a gente vai partir para o nosso conteúdo. Professora, Pode falar, Emanuela, tudo bom? Pode ficar à vontade. eu achava que eu não tinha tanta dificuldade, até me deparar com a prova de esperança e ter perdido uma questão que eu tinha certeza eu tinha acertado. Uhum. Então, eu percebi que eu tenho dificuldade ainda em entender quem é responsável por cada plano. Sim. De fato, eu me confundi na questão e eu achava que estava certa. Quando eu vi que tinha errado, eu não acreditei. Conferi, tinha errado, mas no meu pensamento eu estava certa. Então, eu percebi que eu ainda me confundo um pouco de quem executa cada plano. A gente vai ver, eu estou trazendo aí para vocês, a gente vai ver bem direitinho quem é responsável por cada plano, porque quem não sabe, a gente tem vários tipos de planos, tá certo? Então, a gente vai ver, eu estou trazendo bem especificado quem é responsável por desenvolver, por elaborar cada tipo de plano, tá certo? Então, a gente vai ter o Plano Nacional de Educação, que é o nosso plano maior, né, o PNE, o famoso PNE, então a gente vai ver quem é que elabora ele. A gente tem o Plano Municipal de Educação, então vão vendo aí quantos planos a gente tem. Por que a gente tem um Plano Nacional de Educação? Porque eu preciso desenvolver essa aprendizagem de forma igualitária dentro do país, por isso que ele é um plano nacional. O que vai ser desenvolvido aqui na Paraíba tem que ser desenvolvido no Rio Grande do Sul, tá? Então, é um plano nacional. Esse plano nacional é o maior. É ele quem vai ali dizer que deve ser feito os outros planos. Então, ele é o maior, né? Ele é o plano maior, o plano nacional. E aí a gente vai ter o plano municipal, a gente vai ter o plano estadual, a gente vai ter o plano municipal, e a gente vai ver quem é responsável por elaborar, tá certo? Esses tipos de planos. Como também a gente vai ter outros tipos de planos, tá certo? Até chegar ali no plano que é de incumbência do professor, tá bom? Então, a gente vai ter ali. Alguém mais tem dificuldade, pessoal? Porque olha só a importância de você entender, de você compreender. Não basta somente você assistir a aula, não basta somente você ler. Como eu sempre falo para vocês, conhecimentos pedagógicos,
didática, qualquer outro conteúdo, qualquer outra área, né, ela vai puxar ali do quê? Da língua portuguesa. Por que eu digo isso? Porque a língua portuguesa, ela está presente no nosso dia a dia. A língua portuguesa, ela vai ali cobrar dentro da sua prova de conhecimentos pedagógicos, ela vai cobrar o quê? A compreensão. Você precisa ler e compreender, entender. Então, a interpretação textual vai estar presente ali nas outras áreas, não somente dentro da língua portuguesa, tá certo? Ela vai estar presente ali nas outras áreas, tá certo? Como a Emanuela falou aí, ela errou. Por quê? Porque ela sabia, mas não compreendeu, não entendeu da forma que deveria ser compreendido ali na hora de ler a questão, o enunciado, tá? Então, vamos lá. Como eu estou trazendo aqui para vocês o que é planejamento. Então, mediante tudo que a gente já falou, a gente vai ver aqui, de fato, o que é planejamento, tá? Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque você precisa compreender, ter noção do que é planejamento e do que é plano. Como eu falei para vocês, a gente vai ter planejamento e a gente vai ter plano. Eu não posso fazer o meu plano sem planejar. Eu preciso planejar. Então, eu preciso saber o que é planejamento, qual o significado de planejamento, para que é que serve esse planejamento, tá? É o que a gente vai ver agora. Então, o ato de planejar é reunir o quê? Ideias e ações. Então, as minhas ideias, hoje eu vou realizar tal aula. Surge logo na cabeça, vem ali várias ideias, várias, né, ações que você pretende desenvolver com seus alunos ali, da faixa etária que você esteja, né? Então, planejar é isso. Planejamento vai ser o ato de reunir essas ideias. Você vai sentar e vai reunir ali as suas ideias, as ações que irão passar por um processo de quê? De organização. Então, quando eu penso numa aula, né, num conteúdo, eu vou ministrar a aula tal, vou ministrar tal conteúdo, vem logo na sua cabeça. Como você vai desenvolver, que é a metodologia, de que forma você vai desenvolver, quais as atividades que você pretende trabalhar, quanto tempo vai durar essa sua aula, ela pode durar 1 dia, 2, 3, 4 dias, qual a necessidade da sua turma em relação com aquela aula. Se aquela turma precisa de mais tempo para aquela aula, ou se só um único dia daria para aquela turma já compreender tudo que você pretende desenvolver ali. Então, tudo isso, você vai organizar essas ideias, essas ações que você pretende desenvolver com o seu aluno, tá? Para desenvolver algo almejado. Então, o planejamento, ele é um ato de reunir, né? Ele é um ato de planejar e reunir ali as ideias e as ações. Tudo que você vai fazer, você precisa o quê? Planejar. Eu vou fazer uma viagem, um exemplo, eu vou fazer uma viagem. Você vai se organizar antes. Isso você está o quê? Passando pelo processo do planejamento. Por que você vai organizar? Você precisa comprar passagem, você está planejando. Você precisa organizar suas roupas, você precisa organizar o dia que você vai, o dia que você volta, né? De que tipo de transporte você vai. Então, tudo isso aí é planejamento. Você está ali planejando. Para o quê? Para desenvolver algo almejado, tá certo? Então, planejamento é isso, é o ato, né, de planejar, reunir ali as ideias e as ações, aquilo que você pretende desenvolver, e vai passar por esse processo aí de organização. Então, o planejamento é reunir as ideias e organizar essas ideias. De que forma eu vou desenvolver essas ideias que eu tenho aqui na mente, tá? Então, o planejamento voltado para o processo de ensino-aprendizagem, ele esboça o quê? As intenções de ensino, as intenções que eu pretendo ali com o meu aluno. O que é que eu quero que o meu aluno aprenda durante o ano letivo? Então, eu vou o quê? Fazer um esboço dessa aprendizagem, de tudo aquilo que eu quero que o meu aluno aprenda, tá? Que a escola pretende com os discentes. Ou seja, o planejamento é desenvolvido para orientar. Olha aí o que a amiga falou lá no início, né? O planejamento, ele é desenvolvido para quê? Para orientar o que será ensinado. Então, o professor, sem seu planejamento, ele não vai ali desenvolver uma boa aula.
tá? Porque o planejamento, ele é para orientar algo que vai ser ensinado, né? Ele vai orientar o professor de que forma vai ser ensinado para aquela criança, para aquele aluno, tá certo? Porque ali o aluno, ele está no processo de desenvolvimento de suas habilidades. Então, o professor, ele precisa orientar os seus alunos para que esse aluno, ele desenvolva de forma correta ali as suas habilidades, tá bom? Então, o planejamento é justamente para isso, para desenvolver, né, é desenvolvido para orientar o que será ensinado. Por quais motivos e de que forma esse ensino será ministrado. Então, vejam, quais são os motivos? Quais são esses motivos que eu tenho ali para ensinar determinada coisas para o meu aluno? Então, por que eu quero que o meu aluno aprenda isso? Né? Então, eu preciso desenvolver esse planejamento pensando ali no que o meu aluno vai aprender. Por que ele deve aprender aquilo? Por que ele deve desenvolver tal habilidade, né? E de que forma vai ser desenvolvido? De que forma vai ser ministrado tal conteúdo, né? Então, tudo isso é planejamento, tá bom? Buscando fornecer o melhor para os alunos. Então, o planejamento, ele tem esse foco de fornecer o melhor para o seu aluno. Então, já que o planejamento, o foco do planejamento é buscar fornecer o melhor para o aluno, eu não posso planejar de qualquer forma. Eu não posso deixar para planejar a minha aula no dia que eu for ministrar a minha aula. Por quê? Porque eu não vou estar planejando, pensando no melhor para o meu aluno, né? Então, eu tenho que sentar, me organizar, não pensar somente naquele aluno que é o aluno fera da turma, mas eu tenho que pensar na turma como um todo. Então, a gente recebe aluno ali de vários tipos. Então, eu não posso pensar somente num grupinho de aluno, eu tenho que pensar no aluno como um todo, eu tenho que pensar na minha sala como um todo. Por isso que eu não posso desenvolver um planejamento no dia da minha aula. Hoje, eu chego lá na sala de aula sem nada. Como é que eu vou desenvolver a minha aula para aquela turma? Por quê? Porque quem me orienta é o meu plano, mas eu não fiz, eu não planejei, eu não desenvolvi o meu planejamento. Se eu não desenvolvi o planejamento, está sujeito ao fracasso. Muito bem. O professor que não tem o seu orientador, que é o seu plano de aula, ele vai estar ali sujeito ao fracasso, porque ele não vai desenvolver uma boa aula, e ele não desenvolvendo uma boa aula, o aluno não desenvolve uma boa aprendizagem, não é verdade? Então, quem vai orientar vai ser o plano. Então, eu preciso estar com o meu plano em mãos, eu tenho que levar, não posso também deixar o meu plano em casa. Eu não posso planejar e deixar meu plano em casa. Meu plano tem que estar comigo, presente na minha sala de aula. Então, eu chego lá, vou ali, né, organizar tudo. Ah, vai sair do jeito que está no plano? Tem dia que sai, tem dia que não sai, né? A gente sabe disso, que a realidade nunca vai estar ali 100% como está na teoria, né? A prática nunca vai estar 100% como está na teoria. Mas tem dia que está perfeito, que sai tudo do jeito como eu planejei. Mas ainda que não saia do jeito que eu planejei, eu tenho que estar com o meu plano, porque é ele quem vai me orientar, é ele quem vai me dar a direção, tá certo? É ele quem vai dizer, olha, agora tu vai fazer isso. Olha, isso aí tu vai fazer desse jeito. Então, é o meu plano que vai dizer para mim, né? É o meu plano que vai dizer para mim como eu vou ministrar a aula, de que forma eu vou avaliar o meu aluno, tá certo? Então, para aquela aula. Então, eu preciso desse plano. E se você planeja no dia da sua aula, você não vai ter um bom plano, porque você planejou de qualquer jeito. Você ali somente jogou de qualquer jeito e levou para a sala de aula qualquer coisa, né? Qualquer coisa, levou ali, então logo a aprendizagem daquela criança não vai ser uma boa aprendizagem, tá bom? Então, o plano é esse, o foco do plano é justamente aqui, fornecer o melhor para o aluno, tá certo?
focando na missão e objetivos da escola para proporcionar uma aprendizagem de qualidade, como eu já falei para vocês. Agora, o que é um plano de ensino? A gente já viu o que é planejamento. Planejamento é o ato, né, de planejar, de reunir ali onde eu vou reunir todas as minhas ideias, as minhas ações. O plano de ensino e plano de aula são as mesmas coisas, a gente vai chegar nessa parte, viu, Juliana? Tem uma diferençazinha, viu? Mas a gente vai chegar nessa parte. E o professor, ele ficou ali com a maior parte sobre os planos, tá? Então, a gente tem a sequência didática, que é fruto de um tipo de planejamento. A gente vai ter o plano de aula, que é fruto de um tipo de planejamento, tá certo? A gente vai ter, o professor, ele tem ali mais de um tipo de plano para desenvolver uma aula, tá? Então, o que é plano de ensino? A gente já viu o que é planejamento, então não esqueça. Falou em planejamento, eu não estou falando de material físico, eu não estou falando de material concreto. Planejamento é onde eu vou reunir minhas ideias, é onde eu vou organizar as minhas ideias sobre algo que eu desejo alcançar, algo que eu desejo desenvolver. Então, planejamento não é material físico. Planejamento é reunir as ideias e organizá-las, tá certo? Agora a gente vai ver o que é plano de ensino. O plano de ensino é uma programação das ações pedagógicas que serão desenvolvidas durante o ano letivo, curso ou determinado período. Então, olha aí o que é plano de ensino, tá? O plano de ensino é considerado um roteiro onde são correlacionados os conteúdos com as metas que se pretende alcançar durante e ao final do ano letivo. Então, dentro ali do nosso processo de educação e ensino, a gente tem metas, a gente tem objetivos, né, que a gente pretende alcançar, né, durante o ano letivo ou ao final do ano letivo, né, de um determinado curso, descrevendo métodos, que são as formas, de que forma eu vou alcançar essas metas. Então, dentro aqui desse contexto, você precisa saber o que são metas, você precisa saber o que são métodos, tá? As metas são aquilo que eu quero alcançar, aquilo que eu quero desenvolver. Os métodos são as formas pelas quais eu vou desenvolver as minhas metas, tá certo? Então, se eu quero alcançar algo, eu vou ter os meus métodos para alcançar aquilo. Vocês agora estão tendo métodos para alcançar o quê? Uma aprovação, que é uma meta. A aprovação de vocês é uma meta. E agora vocês estão o quê? Utilizando métodos, né? Vocês estão utilizando métodos para alcançar essa aprovação, que esses métodos aqui os estudos de vocês, tá certo? Então, a gente vai fazer uso desses métodos e técnicas para atingir os objetivos, né, daquilo que eu pretendo alcançar. Vale salientar que todo plano é fruto do quê? Do planejamento. Então, olha só, todo plano, ele é fruto do planejamento. Por que ele é fruto do planejamento? Porque quando eu estou planejando, planejar é o quê? Reunir as minhas ideias. E organizar essas ideias sobre algo que eu pretendo desenvolver e pretendo alcançar. Então, eu estou reunindo essas ideias. Quando eu pego minhas ideias, coloco aqui no papel, né? Eu estou desenvolvendo o quê? O meu plano. Eu estou desenvolvendo o meu plano. Por isso que o plano, ele é fruto do planejamento. Porque no planejamento eu estou reunindo minhas ideias, eu estou organizando minhas ideias, mas eu coloquei no papel, né, finalizei ali tudo, nasce quem? O plano, que é justamente ele quem vai orientar ali o professor, tá? Então, o plano ele vai ser fruto do planejamento. Ou seja, primeiro se planeja as ações pedagógicas e depois se concretiza o que eu acabei de explicar para vocês. Eu primeiro planejei, pensei, reuni minhas ideias sobre algo que eu quero desenvolver. E agora eu vou concretizar essas ideias, eu vou transformar essas ideias em material físico, em algo concreto, que vai ser o nosso plano, tá?
o que está sendo planejado, transformando o planejamento em um material físico, um plano de ensino, tá? Que deve ser estratégico. Olha, esse plano ele deve ser estratégico, ele deve ser flexível, ele deve ser crítico e dinâmico. Então, para que eu possa ter um bom desempenho no meu plano, eu preciso ter a estratégia, eu preciso ter a flexibilidade dentro dele. Por que eu preciso ter essa flexibilidade? Por que o meu plano ele precisa ser flexível? Como eu disse para vocês, a gente, às vezes, chega na sala de aula e se depara com uma situação a qual não estava ali dentro do nosso plano. Então, a gente vai ter que mudar toda a metodologia da nossa aula daquele dia. E, por isso, o plano ele vai ser flexível, porque eu me deparei com essa situação, vou ter que mudar minha aula, então eu vou ter que mudar o meu plano, tá certo? Por isso que ele vai ser flexível. Por que ele precisa ser estratégico? Porque eu preciso ter estratégia para que o meu aluno ele consiga assimilar tudo aquilo que eu estou desenvolvendo, tá? Aí vai da criatividade do professor em relação a essas estratégias, né? Então, vai dali da criatividade do professor em relação a essas estratégias. E ele precisa ser crítico, o meu plano ele precisa ser crítico. Por que ele precisa ser crítico? Porque eu preciso rever as minhas concepções pedagógicas, eu preciso rever as minhas metodologias enquanto professora. Será que a minha aula atingiu 100% dos alunos, ou será que só atingiu metade, ou será que só atingiu 1/3 da turma? Então, eu preciso tudo isso rever. Eu preciso rever, porque se 75% dos alunos não conseguiram assimilar o que eu coloquei para eles, o que eu ministrei, então a culpa não é dos alunos. A culpa é da metodologia minha, a forma pela qual eu desenvolvi aquela aula enquanto professora. Então, eu tenho que rever o quê? Os meus conceitos, e não ali os conceitos dos alunos enquanto alunos. Eu tenho que rever os meus. Eu tenho que procurar outro método, outra forma de desenvolver as minhas aulas, para que eu consiga ali atingir pelo menos 90% da minha turma, tá? E ele precisa ser dinâmico, principalmente dinâmico, tá? O nosso plano, ele precisa ser dinâmico. Durante o seu uso, deve sempre passar por revisões e aprimoramentos, tá? Por que ele vai passar por essas revisões? Todo plano, ele precisa passar por revisões, né? Então, se eu tenho ali um plano de ação, eu vou falar aqui do projeto político-pedagógico. A gente já teve sobre uma aula sobre projeto político-pedagógico. Pergunto a vocês, PPP é um tipo de plano? Alguém poderia me responder se o projeto político-pedagógico é um tipo de plano? Lembre-se, não tenham medo de falar. A Janaína falou que sim. É sim, tá certo? É um tipo de plano. O nosso plano, projeto político-pedagógico, ele é um tipo de plano, tá certo? Ele é um tipo de plano. Então, esse PPP, esse projeto político-pedagógico, ele precisa passar por revisões, né? Ele não vai precisar passar por revisões. Por quê? Porque durante esse ano letivo, eu tenho tantas quantidades de alunos. Eu vou desenvolver isso, isso e isso como ensino-aprendizagem. Só que no próximo ano, muda. Tudo vai mudar. Então, o que é que vai ser feito? Vai ser feita uma revisão nesse documento, para ver o que é que precisa ser mudado, tá? Inclusive, o PPP ele é flexível justamente para isso. Quando houver a necessidade de mudanças, vai lá e faz as alterações, tá? Então, todo plano ele vai precisar passar por revisões, tá? Além de considerar condições da escola, momento atual, alunos e embasamento teórico, tudo o que eu falei aqui, né? Então, eu preciso ter ali, fazer essa revisão nos planos, tá? Principalmente no projeto político pedagógico. Então, entendido, pessoal, ficou claro para vocês o que é planejamento? O que é planejamento para vocês?
lembre-se, o momento de errar é agora. Você só não pode ficar com a dúvida, porque a dúvida você acaba levando para a sua prova. E aí, por uma dúvida, você acaba perdendo uma questão. E uma questão em uma prova de concurso é mesmo que valer ouro. Porque se você perde uma, ela pode eliminar você da sua aprovação, tá certo? Então, por favor, nunca, nunca, nunca guardem as dúvidas de vocês. Surgiu dúvida, pode entrar em contato. Não está no momento da aula, mas pode entrar em contato. Então, veja bem, não confunda planejamento com plano, tá? Então, lembre-se sempre, escreva de vocês, planejamento vai ser sempre o ato de reunir as ideias. Falou em planejamento, eu estou reunindo minhas ideias, minhas ações sobre aquilo que eu pretendo desenvolver, pretendo alcançar. Falou em plano, eu estou falando do material físico, o material concreto, já é o fruto do planejamento. Eu já organizei minhas ideias, já coloquei tudo ali no papel, de que forma eu vou desenvolver essas ideias, o que é que eu vou utilizar, quais são os objetivos. Então, transformei o meu planejamento no plano, tá certo? Então, plano vai ser fruto do planejamento. Plano é material físico, material concreto. Planejamento é só reunir as ideias, tá? Para desenvolver algo que eu pretendo alcançar. É importante não confundir planejamento com plano. Lembre-se que o planejamento vem da ideia de projetar e se organizar para traçar e alcançar alguma meta, tá? Objetivo ou algo do tipo. Já o plano é o resultado da ação do planejamento. Ou seja, o plano é o material físico, o material concreto do planejamento. O plano é o fruto do ato de planejar. Então, não esqueçam. Falou em plano, eu estou falando do material concreto, material físico. Falou em planejamento, eu estou falando em reunir minhas ideias sobre aquilo que eu pretendo desenvolver, sobre aquela meta que eu pretendo alcançar, tá? Não esqueça que o ato de planejar é um conjunto de ações. Logo, o planejamento não é plano, ou seja, planejamento não está concretizado ou materializado. Ele vai sim depois, né? Que ele vai ali dar vida a quem? Ao plano, né? É por meio dele que nasce o plano. Pois o planejamento são ideias que se projetam e se organizam dentro de um processo que se resulta em um plano, tá? Então, quando eu estou sentada e estou planejando, eu estou passando por um processo, que é o processo de planejar, né? Então, vai passar por esse processo. Então, como eu estou trazendo aqui o mapazinho mental, planejamento, ele passa por quê? Por um processo. Porque aqui eu estou desenvolvendo, ó. Tudo que você desenvolve está passando por um processo. Então, está passando por esse processo até chegar onde? No plano. Só chega no plano quando eu coloco todas as minhas ideias, organizo tudo o que eu quero, o que eu pretendo e finalizo. Aí, eu transformei em um plano. Geralmente as escolas têm reunião, tem sim, né? Tem aqueles encontros, né? Que a gente chama encontros pedagógicos ou formações pedagógicas, tá? O processo que gera o plano, exatamente. É o processo que vai gerar o plano, né? Como eu falei para vocês. Planejamento, eu estou ali, eu vou pegar minhas ideias. Eu vou desenvolver tal coisa, eu vou pegar minhas ideias. Estou colocando no papel. A partir do momento que eu estou colocando no papel, está passando pelo processo. Né? Eu estou processando tudo aquilo, eu estou desenvolvendo tudo aquilo que eu pretendo alcançar, tudo aquilo que eu almejo, né? Então, está passando por um processo. Aí, logo vem o plano, né? Finalizou, passou pelo processo, surge o plano. As escolas, sim, elas têm esses encontros, né, de planejamento. Por que tem? Porque a gente precisa, né, sentar e planejar, precisa ver como um todo o que é que vai ser desenvolvido ali dentro da instituição, né? Então, a gente sempre vai ter esse momento aí, pelo menos uma vez no mês, tá certo? Pelo menos uma vez no mês. A responsabilidade maior é do professor, porque o professor ele precisa planejar ou
semanalmente ou mensalmente, né? Fica ali a critério dele. Geralmente, a gente planeja para a semana, a gente faz ali um planejamento durante a semana, e aí, quando houver necessidade de mudar, porque o plano ele é flexível, ele vai dar essa autonomia ali para a gente de fazer as mudanças, a gente vai lá e muda. Mas geralmente é assim, a gente faz para a semana. Então, tipos de planejamento. Olha aqui os tipos de planejamento que a gente tem, tá? Vamos lá ver. No que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, existem 4 tipos de planejamento. Então, quando eu falo de ensino-aprendizagem, eu vou ter 4 tipos de planejamento, tá bom? E a gente vai ver agora quais são esses tipos de planejamento. Lembre-se, eu estou falando de planejamento. Planejamento é o quê? É quando eu vou reunir as minhas ideias, as minhas ações para alcançar algo, tá? Então, vão existir 4 tipos de planejamento em educação, que buscam proporcionar e orientar da melhor forma possível a preparação e organização da estrutura física dos objetivos de ensino-aprendizagem das instituições escolares. Então, dentro desse contexto de planejamento em educação, que eu vou ter 4, eu vou ter o planejamento educacional. Quando eu falo em planejamento educacional, quem é responsável por desenvolver, olha aí, Emanuele, quem é responsável por desenvolver esses tipos de planejamento? Lembrando que dentro desse planejamento educacional, eu vou ter outros tipos de planejamento, tá certo? Então, dentro aqui desse planejamento educacional, quem vai ser responsável por desenvolver ele vai ser ali os governos, tá? Vai ser os governos, a esfera nacional, estadual e municipal, tá certo? Vai ser os governos. Agora, quando eu falo em planejamento escolar, o próprio nome já diz, escolar. Então, vai ser as escolas, tá? Planejamento escolar vão ser as escolas, que ali vai surgir quem? Projeto político-pedagógico, vai surgir proposta pedagógica e dentre outros tipos de planos, que já são material físico, concreto, fruto de quem? Do planejamento, tá? Quando eu falo de planejamento curricular, então eu estou falando de quem? Dos sistemas de ensino. Planejamento curricular, sistema de ensino. Quando eu falo de planejamento de ensino, eu estou falando de quem? Do professor. É só pegar as palavrinhas-chave. Planejamento de ensino. Quem é que ensina? O professor. Então, eu já interligo esse planejamento a quem? Ao professor. Tá? Sempre. Planejamento escolar, olha a palavrinha-chave. Escolar. Quem vai ser o responsável? As escolas. Não tem para onde correr. Vai ser as escolas. Planejamento educacional. Quando eu falo educacional, eu estou falando no contexto geral, eu estou falando no contexto nacional. Então, é um planejamento nacional, é um planejamento municipal, é um planejamento estadual. Então, quem vai ser os responsáveis? Vai ser ali os governos, tá? Agora, quando eu falo de currículo, né, quem é que desenvolve ali esse tipo de planejamento? Currículo, vai ser sistemas de ensino, tá bom? Ficou dúvida? Só ressaltando, dentro desse contexto de tipos de planejamento em educação, a gente vai ter 4. Planejamento em educação, 4, tá? Somente 4. Agora sim, vamos para cada um deles. Planejamento educacional. Quem vai ser os responsáveis? Os governos, tá? Planejamento educacional. Vai ser os governos, porque eu estou falando de educação no contexto geral, tá certo? Então, eu vou ter ali o Brasil, né, que é nacional, vou ter os estados, vou ter municípios, tá? Eles quem vão desenvolver, ó, aqui, governos. Então, país, estado e municípios, tá? Planejamento educacional é aquele que abarca os sistemas educacionais em seus 3 níveis, nacional, estadual e municipal, certo? Ou seja, são os planejamentos que contemplam as políticas prioritárias para a educação. Por que vai existir esses tipos de planejamento? Primeiro, dentro do Brasil, eu preciso de um plano para orientar como o ensino vai ser ministrado no Brasil.
não somente nas regiões, mas no Brasil. O que vai ser desenvolvido numa região tem que ser desenvolvido na outra região. A meta que eu busco para uma região é a mesma meta que eu busco para outra região. Por isso que eu preciso desses planos, esse plano nacional, tá? Eu preciso dele, porque eu preciso aplicar ali esse processo de ensino-aprendizagem de uma forma que contemple a todos, tá certo? A todos os brasileiros. Então, eu vou precisar desse plano nacional, porque é ele quem vai me orientar. É ele quem vai dizer, vai ser feito assim, assim, assim no Brasil. Pronto. As escolas são assim, assim, assim no Brasil. Pronto. E não é somente para as regiões, vai ser no Brasil todo. Então, por isso que eu preciso desse plano, tá certo? Então, selecionados pelos governantes de cada um dos níveis administrativos citado anteriormente, onde o Ministério da Educação... Então, olha aí quem é responsável, já anota aí no papel, Plano Nacional de Educação, bota aí um traçozinho, né, uma seta e bota lá, MEC, Ministério da Educação, bota lá. Porque quem vai desenvolver o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, vai ser o Ministério da Educação, tá certo? Ele é desenvolvido e vai passar ali pelo Conselho Nacional de Educação, o CNE, para ser aprovado. E ele vai ter ali duração de 10 anos, tá certo? Então, ano que vem já tem que ter, esse ano, 2023, já tem que estar se preparando um novo plano para o ano que vem, 2024, porque ele foi feito em 2014, o nosso plano atual. Então, em 2024 já tem que ter um novo plano. Então, esse ano, porque não posso planejar no ano em que se encerra ele. Esse ano, no finalzinho, aí eu já tenho que estar dando início a esse novo plano que vai entrar, tá? Porque não podemos ficar sem o plano, sem o nosso PNE. Então, antes que termine a vigência dele, que tem ali vigência de 10 anos, então, antes que termine essa vigência, eu já preciso desenvolver um novo plano, para quando findar ali o tempo dele, eu já estar ali em mãos, já aprovado o novo plano e entrar em ação, tá certo? Então, dentro desse plano, eu preciso ali ter o quê? Políticas prioritárias para a educação. Eu preciso saber, eu preciso ver a necessidade que se tem ali, quais são as necessidades de educação no nosso país. Então, tudo isso eu preciso ver. Então, quem vai elaborar? O Ministério da Educação. O Ministério da Educação elabora, joga lá para o Conselho Nacional de Educação avaliar, vai passar ali por esse processo de avaliação, foi aprovado, aí entra em ação, tá certo? Então, a gente vai ter nosso Plano Nacional de Educação, que é feito pelo Ministério de Educação. A Secretaria Estadual de Educação, ela vai ser responsável por fazer quem? O Plano Estadual de Educação. Então, a Secretaria Estadual, né, aqui da Paraíba, senta ali com a equipe pedagógica dela, né, e vão planejar, vão ver quais as necessidades, a especificidade do Estado, né? Então, vão planejar. Planejaram, desenvolveram, passou pelo processo, transformou-se em um plano, transformou-se em um material concreto, que vai ser o quê? O nosso Plano Estadual de Educação, o nosso PEE. Todo Estado tem que ter, é obrigatório. Todo Estado tem que ter o seu plano, tá certo? Todo Estado tem que ter o seu plano. E ele também tem a vigência aí de 10 anos, tá? Agora, quem vai ser responsável pelo próximo plano? Secretaria Municipal de Educação. Vai ali elaborar quem? O Plano Municipal de Educação. Então, as secretarias municipais, né? Cada município ali, sua secretaria municipal, né, Secretaria de Educação, vai sentar ali com sua equipe pedagógica e vai desenvolver ali o seu plano municipal, né, que tem também a duração de 10 anos. Detalhe, o plano estadual e o plano municipal, eles precisam estar de acordo com quem? O Plano Nacional de Educação, que é o nosso PNE. Então, eles têm que estar de acordo, em consonância com o Plano Nacional, que é o plano maior, tá? Eles precisam estar. Por quê? Porque dentro do nosso Plano Nacional, a gente vai ter metas, a gente vai ter diretrizes, a gente vai ter
métodos, as formas pelas quais eu vou desenvolver, tá certo? Então, tudo isso a gente vai ter dentro do plano nacional. E o plano estadual e o plano municipal, eles precisam estar de acordo com o plano nacional, tá certo? Então, não esqueçam. Quem elabora o PNE? O Ministério da Educação. Quem elabora o PEE, que é o Plano Estadual de Educação? Secretaria Estadual de Educação. Quem elabora o PME, Plano Municipal de Educação? Secretaria Municipal de Educação, tá certo? Então, não esqueçam disso. O planejamento educacional é todo ato intencional. Então, todo planejamento ele tem uma intenção. Eu não posso fazer sem uma intenção. Eu tenho que ter uma intenção. Por que eu estou planejando? Para que é? Para que vai servir? Para quem? Então, eu tenho uma intenção, tá? E essa intenção vai ser político e técnico, que irá direcionar o quê? As atividades do campo educacional, buscando racionalizar os fins e os meios para conseguir atingir os objetivos propostos. Então, dentro dos meus planos, eu tenho os meus objetivos. E eu preciso alcançar esses objetivos, tá? Tornando a área da educação mais racional e efetiva, a fim de prever e solucionar problemas ligados à instituição, minimizando os seus prejuízos. Logo, esse tipo de planejamento é de responsabilidade dos órgãos governamentais. Então, falou em planejamento educacional, eu estou falando de governos, são os governos que vão desenvolver, tá? Na esfera nacional, estadual, municipal. Planejamento educacional, quem desenvolve? Esfera nacional, estadual, municipal, tá? Então, quem vai desenvolver? Vai ser o Ministério da Educação, vai ser Secretaria Estadual de Educação, vai ser Secretaria Municipal de Educação. E quem são os frutos? Vai ser o Plano Nacional de Educação, vai ser o Plano Estadual de Educação e vai ser o Plano Municipal de Educação, tá? PNE, quem desenvolve? Ministério da Educação. PE, quem desenvolve? A Secretaria Estadual de Educação. E o PME, Secretaria Municipal de Educação. Ficou claro, pessoal? Que a gente tem mais planos por aí pela frente. São muitos planos. Se ficou dúvida, podem falar, viu? Mas já notem aí, do jeitinho de vocês, é importante aí que vocês vá anotando, não estudem só pelo material, mas vocês precisam aprender também a desenvolver os mapas mentais de vocês, porque aí fica mais fácil para vocês assimilarem tudo que está sendo abordado. Então, vamos lá. Os planos de educação são documentos com força de lei, logo, eles devem ser seguidos, tá certo? Então, esses planos de educação, eles são documentos de força de lei, que estabelece o quê? Diretrizes, metas e estratégia. Então, todo plano de educação, eles têm ali o quê? Diretrizes, que são os caminhos, tá? Diretrizes são os caminhos. São metas e vamos ter estratégia. Então, eu vou ter caminho para alcançar minhas metas e estratégias, que são as formas pelas quais eu vou alcançar essas metas, tá certo? Então, dentro desse contexto, você precisa saber o que são diretrizes, o que são metas, o que são estratégias. Então, já estou te dizendo aqui que diretrizes são os caminhos. Para o quê? Para chegar até minha meta. Então, a minha meta está aqui. Eu preciso alcançar a meta. Então, eu tenho o quê? O caminho, que eu vou chegar até nela, tá? Agora, de que forma eu chego nessa meta? De que forma eu vou chegar? Eu vou utilizar as estratégias. E os planos, eles vão me dar essas estratégias. Eles vão trazer as diretrizes, eles vão me dar os caminhos, eles vão me dar as metas, né? Então, as metas é aonde eu quero chegar, tá certo? Meta é onde eu quero chegar. Então, eu tenho os caminhos, que são as diretrizes. Eu vou utilizar as diretrizes para chegar até as metas. Mas de que formas eu utilizo essas diretrizes? Eu vou utilizar quem? As estratégias para me poder alcançar a minha meta, tá certo? Para que
a garantia do direito à educação de qualidade avance em um município, estado ou país, no período de 10 anos. Então, os planos, eles têm ali o período de 10 anos, tá certo? Eles têm esse período ali de 10 anos, tá? Plano Nacional de Educação, o PNE. Então, o Plano Nacional de Educação, o PNE, é um tipo de plano fruto de quem? Do planejamento educacional. Falou em PNE, eu estou falando ali de planejamento educacional, que tem como responsável por sua elaboração o Ministério da Educação. É o Ministério da Educação quem desenvolve, como está aqui, ó, descrito, né? O Ministério da Educação é responsável por sua elaboração com duração decenal, ou seja, tem 10 anos aí de duração, tá? Esse tipo de plano. Foi aprovada pela lei, faltou um A aqui, né? Eu engoli. Foi aprovado pela lei. Olha aqui a lei que aprovou, né, o Plano Nacional de Educação, o atual, pela Lei 13.005/2014. É um documento bem extenso, tá certo? Porque a gente tem aqui o quê? 10 diretrizes, 10 caminhos, a gente tem 20 metas, tá? Que é onde a gente quer chegar, e a gente tem 254 estratégias. Então, é um plano bastante extenso, tá? Para o desenvolvimento do processo da educação no Brasil. Então, quando eu falo que é no Brasil, eu não posso dizer que ele vai ser desenvolvido, escolher as regiões onde vai ser desenvolvido, tem que ser para o Brasil. Então, por isso que se precisa ter esse plano, tá? O Plano Nacional de Educação. Já o Plano Estadual de Educação, o Plano Estadual de Educação é um tipo de plano que é fruto também de quem? Do planejamento, que vai ter como responsável a Secretaria Estadual de Educação para a sua elaboração, tá? Com duração decenal, também 10 anos, tem por objetivo o quê? Conduzir as políticas públicas de educação à realidade de onde? Do Estado. Por isso que cada estado precisa ter o seu plano, porque cada estado tem a sua especificidade. Não tem estado igual ao outro. Cada estado tem uma determinada quantidade de população. Cada estado tem ali a sua necessidade de ensino-aprendizagem, né? Então, cada estado precisa ter, é obrigatório ter ali o seu plano estadual, tá? Porque é ele quem vai orientar como vai ser desenvolvido, de que forma vai ser desenvolvido a educação ali naquele estado. Lembrando que ele precisa estar em consonância com quem? Com o plano maior, que é o nosso PNE, tá certo? Buscando estabelecer prioridades, diretrizes, objetivos e metas básicas para o avanço de uma educação de qualidade. O PE diz respeito à garantia do direito à educação básica com qualidade, promovendo garantia do acesso, universalização do ensino obrigatório e ampliação das oportunidades educacionais, redução das desigualdades e promoção de equidade e valorização dos profissionais da educação. Então, ok, pessoal, aqui em relação ao nosso plano estadual. Agora, o plano municipal. Vamos falar um pouquinho dele, né, do nosso PME. A gente já viu o nacional, que é o PNE, a gente já viu o estadual, que é o PEE, tá certo? E agora a gente vai ver o PME, que é o plano municipal. O Plano Municipal de Educação é um tipo de plano fruto do planejamento educacional, onde as secretarias municipais de educação são as responsáveis por sua elaboração. Tal plano tem duração o quê? De 10 anos, tá? Então, todos esses planos que são frutos aí do planejamento educacional, eles vão ter ali essa duração de 10 anos, tá certo? Eles vão ter essa duração. Objetivando avanço na educação de qualidade, suas metas têm como base o Plano Nacional de Educação, como falei para vocês, eles precisam estar em consonância ali com o PNE, então eles vão ter como base quem? O PNE, certo? Eles vão ter como base o PNE. O Plano Municipal de Educação é uma política educacional, contendo um conjunto de reflexões, de intenções e de ações que respondam aí às demandas reais da educação de onde? Do município. Olha a importância de cada município ter o seu plano, né?
porque cada município também tem sua especificidade, tá certo? Cada município ali tem ali a sua realidade. Então, eu preciso ter o meu plano de acordo com quem? Com a minha realidade. Eu não posso desenvolver um plano com uma realidade de outro município, tem que ser com a realidade do meu município, porque eu vou desenvolver ali a aprendizagem de acordo com a necessidade do meu município, tá? O principal objetivo jurídico da elaboração do Plano Municipal de Educação é atender quem? A Lei 13.005, que é a nossa lei do PNE, tá certo? De 25 de junho de 2014, que determina que os municípios brasileiros devem elaborar seus planos. Então, lá no nosso PNE, é determinado isso aí, que cada município deve elaborar aí os seus planos, tá certo? Cada município deve elaborar os seus planos até ali em 2016. Já foi, né? Então, já passou. Até 2016, o Plano Nacional, o PNE, ele surge ali em 2014. Ele surge dia 25 de junho de 2014. E aí ele determina lá que cada município brasileiro deve elaborar seus planos até 2014. Então, ali, ou 2016. Então, de 2014 até 2016, todo município tinha que desenvolver o seu plano, tá certo? E já que o PNE é lei, né, tem força de lei, ele precisa ser seguido. Então, todo município teve ali que desenvolver o seu PNE. Teve município que deixou para desenvolver em 2016? Teve. Teve município que deixou para desenvolver, elaborar o seu plano até o finalzinho de 2016, que era o prazo final. Vale salientar que o Plano Municipal de Educação é lei elaborada com a participação o quê? Popular, tá certo? Então, esse plano municipal, você elabora. Quem é responsável por elaborar? Deixa eu explicar isso daqui para não fazer um nó na cabeça de vocês. Porque eu já disse que quem elabora é ali a Secretaria Municipal de Educação, tá certo? Continuo dizendo. Realmente é a Secretaria Municipal de Educação. Porém, quando elaborado, eu preciso o quê? Levar ali para a população. Eu preciso que a população ela participe ali. Elas vão públicas, fóruns e conferências, vai ser feito ali essas conferências, geralmente nas câmaras municipais são feitas essas conferências em relação à elaboração desse plano, e aí vão chegar em um contexto, né? Vão chegar em um acordo, não, agora está certo, está ok, realmente é essa. Por que se precisa dessa população? Porque é a população que vai dizer, olha, a realidade da nossa educação é essa. Aqui no município, a gente precisa disso, disso e disso como educação. Então, a gente vai precisar ali que esse plano, ele tenha essa participação aí dessa população, tá certo? Para que eles possam discutir ali, né? Analisar, avaliar tudo que vai ser colocado ali naquele documento, até porque esse documento ele vai durar 10 anos, e dentro de 10 anos muita coisa pode acontecer, né? Então, no hoje também no amanhã, quando vai elaborar um documento com duração de 10 anos, né? Então, a realidade hoje, como é? Assim, assim, assim. Mas e daqui a 5 anos, como vai estar essa realidade? Então, eu tenho que focar também nisso. Por isso, somente a Secretaria de Educação não pode tomar essa decisão sozinha, tá? A Secretaria de Educação do município não pode tomar essa decisão sozinha. Eles vão elaborar, sim, vai elaborar. Sendo ali a Secretaria de Educação municipal, junto com a sua equipe pedagógica, desenvolve tudo, mas é levado ali para discussão em público, tá certo? A população ela vai discutir em audiências públicas, fóruns, conferências municipais, apresentado pelo Poder Executivo e Legislativo, para sua votação e aprovação. Por isso que eu falei ainda há pouco, né? Eles vão ali, levam. Quem avalia o PNE? Vai ser o Conselho Nacional de Educação, né? O Conselho Nacional de Educação vai avaliar o PNE para ver se está tudo ok e ali poder aprovar o PNE. Mas no caso aqui do PME, que é o Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação, vai ser ali a população, né? Nessas conferências que serão feitas para discutirem esse plano que será colocado em ação
e ver ali, vai passar por esse processo de avaliação, ver se realmente o que está ali é a realidade daquele município, e aí vai ser aprovado. Se não for aprovado pela população, volta para revisão, e aí se faz de novo ali o que precisa ser ajustado, e aí volta de novo para a conferência, né, para essas audiências públicas, e aí passa por um novo processo de avaliação até ser aprovado, tá certo? Até ser aprovado. Entende-se que o Poder Executivo Municipal recebe ideias da população quanto às necessidades no âmbito da educação. Regulamenta e transforma em lei, tornando-se também responsável em zelar pelo seu cumprimento. Então, olha aí, o poder da população, ele tem também essa responsabilidade de zelar pelo cumprimento dessa educação, tá? O que foi ali colocado no plano, tá certo? Então, se a população vê que não está sendo desenvolvido o que está no plano municipal, aí aciona o poder público para questionar. Então, aqui, pessoal, o resumo geral aqui sobre planejamento educacional. Então, quem é que desenvolve esses planejamentos educacionais? A esfera nacional, a esfera estadual e a esfera municipal. Os responsáveis da esfera nacional vai ali desenvolver quem? Quem é que desenvolve? Ministério da Educação. Vai ter como fruto quem? O Plano Nacional de Educação, o PNE. Então, o Ministério da Educação, ele senta para desenvolver o plano, né? Ele está ali planejando, e aí tem como fruto o Plano Nacional de Educação. A esfera estadual são os estados, tá? Então, são as secretarias estaduais que vão ali desenvolver esse tipo de planejamento, que vai ter como fruto quem? O Plano Estadual de Educação, o PE. Já a esfera municipal vai ali sentar com a Secretaria Municipal de Educação, vai sentar com a sua equipe pedagógica e vai desenvolver o seu planejamento, que vai ter como fruto o Plano Municipal de Educação, tá certo? O que está escrito aqui a gente já sabe, já é tudo que eu falei, eu não vou precisar falar de novo. Alguma dúvida, pessoal, em relação ao planejamento educacional? Se não tiver, partiu escolas. Posso prosseguir, né? Então, vamos lá. Planejamento escolar. Então, agora a gente vai mudar, né? A gente saiu ali do planejamento educacional, onde eu estava falando de educação no contexto geral. Eu estava abarcando quem? País, estado, município, tá certo? Só que agora a gente vai ali focar em quem? No planejamento escolar. Ou seja, são as escolas que vão ali desenvolver esse planejamento. E vai ter como fruto alguns planos. É o que a gente vai ver agora. O planejamento escolar está voltado para a escola, ou seja, é o planejamento que a escola desenvolve, que compreende o planejamento geral das atividades desenvolvidas para se trabalhar durante o ano letivo. Esse tipo de planejamento deve ter a participação de todos que estão interligados à instituição, como pais, alunos e todos os envolvidos do ambiente escolar, no ato da sua elaboração, que terá como fruto o projeto político-pedagógico, que é um plano elaborado periodicamente para definir as atividades, objetivos e metas futuras da escola, visando buscar melhorias para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. O planejamento escolar tem como fruto o projeto político-pedagógico, PPP. O plano escolar, o PE, ou a proposta pedagógica, PP, sendo que poucas escolas utilizam o plano escolar. Por que poucas escolas utilizam o plano escolar? Porque o plano escolar ele tem ali uma duração somente de 1 ano. Por quê? Houve uma necessidade, ou eu não tenho ainda o meu projeto político-pedagógico, ou eu tenho, mas ele está desatualizado, ou então eu quero desenvolver algo que não está no meu PPP, então eu vou fazer um plano escolar, certo? Eu vou fazer um plano escolar. E aí, esse plano escolar, ele vai durar somente 1 ano, tá? Ele vai durar somente 1 ano. Já o projeto político-pedagógico, ele tem uma durabilidade maior. Ou seja, quando a gente teve a aula ali de PPP, eu disse para vocês que uma vez feito o PPP, ele não pode ser desfeito e nem substituído, tá certo? Por quê? Porque
ele me dá autonomia para fazer ali mudanças quando houver necessidade. E ele é considerado a identidade da escola. Então, se ele é a identidade da escola, eu não posso substituir ele por outro, tá certo? Por isso que ele me dá autonomia de alterá-lo quando necessário, e ele é flexível, tá? Então, quando eu preciso, eu necessito, eu posso sim fazer o plano escolar. O plano escolar, que tem ali a duração somente de 1 ano, tá certo? Dentro desse plano escolar, eu vou colocar ali o que eu quero desenvolver dentro do ano letivo, como ensino-aprendizagem, tá? Com cadê? Onde foi que eu parei? Duração de anos, né? Com a flexibilidade para sofrer alterações quando necessário, tá? Isso eu já falei. O planejamento escolar também tem como fruto o planejamento escolar também tem como fruto quem? A proposta pedagógica. Olha, cuidado, tá? Porque projeto político pedagógico é uma coisa, proposta pedagógica é outra, tá certo? Então, cuidado com peguinhas em provas. Essa proposta pedagógica, ela geralmente engloba quem? O plano escolar e o projeto político-pedagógico, tá certo? Porque essa proposta pedagógica, eu preciso ter essa proposta pedagógica? Não, só se você quiser ter na sua escola. Mas essa proposta pedagógica, ela vai englobar. Por que ela vai englobar? Porque eu preciso ter o plano escolar e eu preciso ter o projeto político-pedagógico. Então, muitas escolas não fazem proposta pedagógica, porque eu já tenho o projeto político-pedagógico, que é um documento completo. O PPP ele é um documento completo, já que ele é a identidade da escola. Então, eu preciso necessariamente ter a proposta pedagógica? Não, só se houver uma necessidade. Eu quero trabalhar algo, né, que não está ali no meu projeto político-pedagógico, aí eu vou desenvolver a proposta pedagógica. Eu vou desenvolver a proposta pedagógica, tá certo? Para trabalhar de uma outra dinâmica, uma dinâmica diferente, que não está ali no meu projeto político-pedagógico. E no momento eu não estou tendo tempo de fazer a mudança no meu PPP. Por quê? Quando vai fazer essa mudança no projeto político-pedagógico, eu preciso ter a participação de todos, porque o PPP ele é um documento democrático, todos que estão interligados à instituição, eles vão ali ter que participar da sua elaboração. Então, eu faço o quê? A proposta pedagógica. Mas aí eu tenho que englobar dentro dessa proposta pedagógica o meu projeto político-pedagógico. Eu tenho que dizer que o projeto político-pedagógico está lá prontinho, e assim, englobar ele ali dentro, tá certo? Que geram, já falei, né? No só documento. E também tem o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, que é voltado ali para as instituições de ensino superior, tá? Que é um documento das instituições de ensino superior. Possui para orientar como o ensino superior deve ser ministrado. Aqui, esse daqui vocês não precisam se preocupar, o PDI, porque ele não vai cair aí na prova de vocês. Ele é voltado aí para o ensino superior. As escolas de ensino superior vão ali desenvolver esse plano, tá? Esse tipo de plano, PDI. Então, falou em planejamento escolar, eu já interligo que são as escolas que vão desenvolver, tá certo? Vai ter como fruto quem? O projeto político-pedagógico, a proposta pedagógica, o plano escolar e o PDI, tá certo? Que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Pronto, planejamento escolar, projeto político-pedagógico, ele é flexível, anos de durabilidade, tá certo? O planejamento de desenvolvimento institucional é relacionado às faculdades, são as faculdades que vão desenvolver. Proposta pedagógica, já falei para vocês, o plano escolar, ele vai ter ali a duração de 1 ano. Então, esses daqui são os frutos do planejamento escolar. Então, a gente vai ter esses 4 frutos aqui, do planejamento escolar. Joyce, e o currículo? O currículo, ele vai ser fruto do planejamento curricular, tá certo?
Quem elabora ele ali vai ser quem? Os sistemas de ensino, tá certo? Então, o currículo ele não entra aqui nessa parte escolar, ainda que as escolas desenvolvam ali os seus currículos, mas o planejamento responsável por desenvolver os currículos vai ser o planejamento curricular, tá certo? Então, cuidado com pegas. Já anotem aí, ó, planejamento escolar, somente esses 4, tá? Que são as próprias escolas ali que vão desenvolver ele, tá certo? Aqui, acabei de falar do currículo, né, e ele já veio. Então, planejamento curricular, quem vai desenvolver? Sistemas de ensino. Vai ter como fruto quem? O currículo, tá bom? Vai ter como fruto o currículo. Então, vamos ver. O planejamento curricular deve contemplar ações filosóficas e o plano escolar ou institucional, e fazer a previsão dos diversos componentes curriculares que serão desenvolvidos ao longo do curso, com a definição dos objetivos gerais e a previsão dos conteúdos programáticos de cada componente. O planejamento curricular é o planejamento que os sistemas de ensino fazem para as escolas. Para as escolas que estão ali inseridas, e desenvolve os conteúdos para se trabalhar um determinado curso, ou seja, o planejamento curricular é o processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação da escola, de que forma vai ser desenvolvido aqueles conteúdos, tá certo? E a previsão sistemática e ordenada de toda a vida do aluno. O planejamento curricular tem como fruto o currículo. Lembrando, pessoal, a BNCC, ela não é um currículo, tá certo? Muitos confundem isso na hora da prova. BNCC, ela vai orientar a equipe pedagógica na hora de desenvolver os currículos, mas a BNCC, ela não é um currículo, ela é um documento de caráter normativo, ou seja, tem força de lei. Ela vai somente orientar, é ela quem vai dar a direção, inclusive, quando vai se elaborar os currículos, eu preciso estar ali de acordo com as normas da BNCC, tá? Em relação às áreas do conhecimento, em relação aos campos de experiências. Então, eu preciso estar ali de acordo com a BNCC. É a BNCC que orienta a equipe pedagógica na hora da elaboração do currículo, tá? Que é considerado o instrumento que orienta a educação como processo dinâmico e integrado de todos os elementos que integram para a consecução dos objetivos da escola, pois idealiza todas as atividades que o educando irá realizar sob orientação das instituição, para assim atingir os fins da educação, devendo ser organizado individualmente por cada estabelecimento de ensino. Então, pronto. Falou em planejamento curricular, eu já sei que quem desenvolve vai ser o sistema de ensino, tá certo? E vai ter como fruto quem? O currículo. E vai ser orientado pela BNCC, tá bom? Planejamento de ensino. Então, falou em ensino, quem vai ensinar é o professor. Então, logo é ele quem vai desenvolver esse planejamento, tá? O planejamento de ensino é a direção de uma unidade que possui objetivos, conteúdos, métodos e avaliação, ou seja, refere-se à prática de ensinar. Logo, ele é organizado e desenvolvido pelo professor, tá bom? O planejamento de ensino deve contemplar as previsões das ações metodológicas que o professor pretende realizar em sua sala de aula. Essa daqui é fácil porque está na nossa realidade. Somos professores, então a gente já pratica aqui esse tipo de planejamento, né? Que o professor pretende realizar em sua sala de aula, tendo como características para seu desenvolvimento coerência e unidade, flexibilidade, continuidade, sequência, objetividade e funcionalidade, precisão e clareza durante o processo do ato de planejar. Por isso que eu disse a vocês, lá no início, o professor ele não pode deixar para planejar a sua aula no dia da sua aula. Por quê? Porque eu preciso ser coerente, né? Eu preciso ter clareza sobre o que eu vou ministrar para o meu aluno, porque numa sala de aula a gente tem diversas realidades, a gente tem vários alunos. Então, se eu tenho vários alunos, eu não posso pensar somente em um, mas eu tenho que pensar no todo, sempre. Então, eu preciso
desenvolver esse meu plano de uma forma calma, tranquila, né? Objetivando ali sempre o melhor para o meu aluno. Durante o processo do ato do plano, já terá como fruto o plano, um plano, tá certo? Então, o planejamento, ele vai ter como fruto um tipo de plano, tá? Que vai servir de norte. Então, olha, o plano serve de norte para orientar quem? O professor, na execução da sua aula. Então, o professor que não tem o seu plano, ele não vai ali desenvolver um bom resultado na sua aula, tá certo? Como alguém citou aqui, né? Que o professor sem o seu plano, ele vai fracassar. Vale salientar que o papel do professor no processo de elaboração, execução e avaliação do planejamento de ensino reforça o compromisso com a aprendizagem dos estudantes e com o cumprimento da função social da escola. O planejamento de ensino divide-se em 3 tipos de planejamento. Então, aqui a gente tem que ter cuidado, que aqui o bicho pega, né? Porque olha só a vida do professor como é. Eu tenho o planejamento de ensino, eu sou responsável por ele. Mas dentro desse planejamento de ensino, eu vou ter mais 3 tipos de planejamentos diferenciados, tá certo? Então, o planejamento de ensino, ele vai se dividir em 3 tipos de planejamentos, diferenciado por seu grau de especificidade, porque cada um desses planejamentos vão ter uma especificidade, tá certo? Crescente, que resultarão em determinados planos, e cada um desses planejamentos vão ter ali os seus planos, tá certo? Então, olha só como dá um nó na cabeça da gente esse daqui, né? Parece ser fácil, é como diz o ditado, o que parece ser não é, né? Então, determinados planos que irão nortear o trabalho do professor em sala de aula. Esses planejamentos são conhecidos como planejamento de curso. Então, ó, aqui eu já tenho um tipo. Planejamento de curso, que terá como fruto quem? O plano de ensino, tá? Cuidado, plano de ensino não é o plano do professor, tá bom? Eu vou ali, mais daqui a pouco na frente, vou dizer o que é o plano de ensino. Então, esse planejamento de curso, como o próprio nome está dizendo, ó, curso, então vai ser para aquele determinado curso. Então, o que é que eu vou ter dentro desse Pessoal, minha internet caiu. Vocês estão me ouvindo? Sim? Pronto, vamos dar continuidade para a gente finalizar, né? Então, agora eu vou ter aqui o planejamento de unidade. Eu vou ter como fruto quem? A sequência didática. Muitos professores trabalham com sequência didática, né? Até mesmo algumas escolas trabalham por meio de sequência didática. E eu vou ter o planejamento de ensino ou planejamento de aula. Agora sim, esse eu vou ter como fruto quem? O plano de aula, tá? Eu vou ter como fruto o plano de aula. Então, vamos ver cada um deles. Tipos de planejamento. Eu não vou ter 3, né? Não são 3 tipos. Eu vou ter o planejamento de curso, né? Que eu vou ter como fruto quem? O plano de ensino. Então, o planejamento de curso, ele tem como fruto o plano de ensino, que corresponde tudo o que será trabalhado dentro de todo o ano letivo. Como eu falei para vocês, já que é um planejamento de curso, né? Vai ser voltado para aquele curso, para aquele determinado curso, ou seja, é durante aquele ano letivo. Está travando? Eu acho que é o tempo, porque aqui estava chovendo ainda mais cedo, e geralmente quando chove, né, a internet, eu estava achando que estava demorando demais a internet a cair. Mas vamos lá, qualquer dúvida, vocês me procurem depois, tá? Então, esse planejamento aqui,
esse tipo de planejamento, né, ele vai ter como fruto o plano de ensino, que vai ser ali, vai abarcar tudo aquilo que vai ser trabalhado durante o ano letivo inteiro para um determinado curso, tá certo? Ou seja, é o plano que possui o objetivo de referenciar os conteúdos, as metodologias, os procedimentos e as técnicas a serem utilizados no processo de ensino-aprendizagem, concernentes às unidades escolares. Então, cuidado, isso daqui é um tipo de plano que é de responsabilidade do professor. É o professor que vai desenvolver esse plano, não é a escola, porque aqui a gente está falando do planejamento de ensino. Então, se é planejamento de ensino, quem desenvolve é o professor. Então, esse planejamento de curso, ele vai ter como plano de ensino, o fruto dele é o plano de ensino, e é o professor que desenvolve. Ainda que seja um plano voltado para o ano inteiro, para um determinado curso, quem vai desenvolver ele vai ser o professor, tá? Planejamento de unidade, ou a sequência didática. Né? Sequência didática é o fruto do planejamento. O planejamento de unidade tem como fruto a sequência didática, que dá uma visão, o quê? Pormenorizada do conteúdo específico a ser desenvolvido, num determinado período de tempo, ou seja, é o planejamento que corresponde a um único conteúdo ou temática, tá certo? Coloquei conteúdo, mas é o planejamento que corresponde a uma única temática, que será trabalhada por vários dias. Então, vou pegar aquela temática, né, e vou ali desenvolver vários dias com aquela mesma temática. Esse tipo de planejamento deve ser coerente, flexível, preciso, objetivo e essencial que atenda às necessidades do aluno. Por que é essencial que atenda à necessidade do aluno? Porque, como eu falei para vocês, dentro de uma sala de aula a gente não tem um único aluno, mas a gente tem vários, e cada aluno é diferente um do outro. Então, o meu plano, né, a minha sequência didática, ela precisa ali atender cada necessidade de cada aluno, tá? Por isso que ele vai ser coerente, flexível, porque vai precisar sofrer as mudanças ali, né, quando necessário. Ele precisa ser objetivo e direto no foco, tá certo? No foco que eu quero. Então, esse tipo de planejamento de unidade vai ter como fruto a sequência didática. Planejamento de aula, que é o mais famoso, né, o mais utilizado, que vai ter ali como fruto quem? Nosso plano de aula, tá? É o planejamento de aula, ele tem como fruto o plano de aula. Deve conter o quê? O registro de tudo o que se pretende fazer durante a aula. Ou seja, é aquele plano que é voltado para aquela aula, para aquele dia, tá certo? É voltado somente para aquela aula. Então, somente para aquele dia. Desde o tema inicial até o que se espera do aluno no final da atividade. Ou seja, o planejamento de aula é o planejamento que organiza as ações pedagógicas do professor, que serão trabalhadas somente naquela aula daquele dia. E funciona como um roteiro, ou seja, se você vai trabalhar somente um dia, eu preciso fazer novamente. Então, ele é um roteiro, né? Um roteiro. Todo dia eu vou trabalhar algo diferente, né? Não vai ser a sequência. A diferença entre sequência didática e plano de aula. Eu tenho plano de aula que pode sim durar 3 dias, mas não é uma sequência. Por quê? Porque não deu tempo de terminar aquele plano de aula, aquela aula daquele dia. Eu vou precisar do outro dia para finalizar aquela aula, tá certo? Mas não é uma sequência. A sequência ela vai durar dias, a mesma temática, tá? O plano de aula não. O plano de aula é somente um dia, vocês já sabem disso, são professores, né? Então, eu desenvolvo essa aula somente para aquele determinado dia, tá? Resumão, né? Vamos lá para o nosso resumão. Vamos lá, planejamento educacional, quem é que desenvolve? Né? Quem vai elaborar? São os governos, o nacional, estadual e municipal. O nacional vai ser o Ministério da Educação e vai ter como fruto o Plano Nacional de Educação. A esfera estadual, quem desenvolve esse planejamento vai ser a Secretaria Estadual de Educação. Tem como fruto o Plano Estadual de Educação. A esfera municipal, quem vai desenvolver esse planejamento vai ser quem? Secretaria Municipal de Educação. Vai ter como fruto quem? O Plano Municipal de Educação, PME. Planejamento escolar, são as escolas que desenvolvem.
vai ter ali quem? Projeto político-pedagógico, vai ter plano escolar, vai ter a proposta pedagógica e vai ter o nosso plano de desenvolvimento institucional, PDI, que é voltado ali para as instituições de ensino superior, tá? Planejamento curricular, sistemas de ensino, quem são os responsáveis pela sua elaboração. E tem como fruto quem? O currículo, tá? E a BNCC vai orientar a elaboração desse currículo. Planejamento de ensino, o professor, quem vai desenvolver. Vai ter ali, vai ser esse planejamento de ensino, ele está subdividido em 3 tipos de planejamento. Planejamento de curso, né, que vai ter aqui como fruto o plano de ensino, que é para o ano todo. Eu vou ter aqui planejamento de aula, que é o plano elaborado para aquele dia, somente para aquela aula, né? Vou ter o planejamento de unidade, que é a nossa sequência didática, são vários dias, a mesma temática, eu vou trabalhar. Então, é isso, pessoal. Nosso simulado já são 6h12. Eu gostaria de saber com o professor Eduardo se eu continuo simulado ou se eu deixo como dever de casa o simulado. Professor Eduardo está por aí? Tá ok. Então, o professor Eduardo sugeriu aí como dever de casa, tá certo, pessoal? Então, vocês vão fazer esse simulado, tá? Vão responder. E quem quiser mandar para mim no privado a resposta, pode mandar. E quem tiver dúvida também pode tirar a dúvida, tá certo? E aí, quando for amanhã, né? Não sei se amanhã ou mais tarde, a gente joga o gabarito lá no grupo. Pode ser assim? Todos estão de acordo? Porque como eu estou voltando de uma crise de garganta, né? Senão minha voz vai embora de novo. Aí a próxima aula já era. Então, pronto, a gente fica combinado assim. Fica o simulado para dever de casa de vocês, tá certo? Aí vocês façam aí, não deixem de fazer, porque o simulado ele vai ser ali a concretização de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente viu. E aí vocês ou coloquem para mim no privado as respostas, ou então vocês aguardem o gabarito para vocês irem fazer ali a avaliação de vocês, tá certo? Mas não deixem de fazer o simulado, viu? Então, pessoal, agradeço aí pela participação de vocês, um forte abraço. Fico no aguardo de vocês em relação ao simulado e na aula de quarta-feira eu vou trazer o simulado de LDB, não foi? O simulado de LDB como revisão, tá certo? Então, um forte abraço a vocês, uma ótima noite para todos. Obrigada, Patrícia. Lembrando que precisou de mim é só acionar, viu? Precisou de mim é só acionar que eu estou à disposição, viu? Boa noite a todas, todos e todas, né? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima aula.